Em torno de um petroleiro, uma tensão incomumente forte surgiu entre os Estados Unidos e a Rússia em poucos dias. O incidente, que começou como uma operação técnico-jurídica voltada contra a violação de sanções, rapidamente evoluiu para um confronto de grandes potências no mar. As autoridades americanas tentaram reter o navio, mas o petroleiro mudou de curso, escapou e a situação provocou uma reação dura de Moscou. O caso é monitorado hoje por exércitos, diplomatas e serviços de inteligência de vários países, pois envolve mais do que o deslocamento de um navio. O incidente começou no momento em que as autoridades americanas identificaram o petroleiro Bela como um navio suspeito de violar o regime de sanções. O petroleiro transportava petróleo venezuelano sob sanções americanas e fazia parte de uma rede de navios usados para exportação não oficial desse petróleo ao mercado mundial. Foi justamente a origem da carga que desempenhou um papel fundamental na decisão dos Estados Unidos de intervir. Os acontecimentos ocorreram em alto mar no Atlântico Norte, em águas internacionais, onde o petroleiro se encontrava durante sua viagem. Os Estados Unidos destacaram unidades da Guarda Costeira na região, com autoridade para inspecionar navios suspeitos de violar sanções. Enquanto isso, aviões de reconhecimento americanos monitoravam a situação, garantindo uma visão geral do deslocamento do navio e do tráfego marítimo ao redor. Quando as unidades americanas tentaram parar e inspecionar o petroleiro, o navio mudou de curso e começou a se afastar da área. Em vez de continuar na rota original, o navio virou para o norte e nordeste, tentando aumentar a distância das unidades americanas e, potencialmente, se aproximar de áreas onde sua presença seria politicamente e militarmente mais sensível. Para Washington, foi uma fuga de detenção legal ligada às sanções ao petróleo venezuelano. Já Moscou afirma que o navio tinha direito de seguir em águas internacionais. Os meios de vigilância americanos continuaram monitorando o petroleiro, mas não houve uma detenção direta. Essa tentativa fracassada de intervenção e a fuga do navio marcaram um ponto de virada, fazendo o caso deixar de ser visto só como uma operação técnica de sanções. A partir desse momento, passou a ter uma dimensão geopolítica clara e se tornou o estopim para uma reação aberta da Rússia. Moscou reagiu ao desenvolvimento em torno do petroleiro de forma imediata e muito dura. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia considerou a tentativa de apreensão do navio uma interferência inaceitável na liberdade de navegação internacional e acusou os Estados Unidos de abusar das sanções. Segundo a parte russa, não havia base legal para a intervenção e considerou a ação americana um precedente perigoso. Pouco depois das declarações diplomáticas, seguiu-se também uma reação militar. A Rússia confirmou que enviou unidades navais para a região do Atlântico Norte a partir de suas bases do norte do país, principalmente da retaguarda da Frota do Norte. Ela opera com um porto na península de Kola, de onde a Marinha Russa tem acesso direto ao Atlântico Norte. Segundo as informações, eram navios de guerra de superfície para escolta e monitoramento, enquanto a mídia também relatou o envio de um submarino como parte de uma cobertura regional de segurança mais ampla. O objetivo deles é monitorar a situação ao redor do petroleiro e dissuadir novas tentativas de sua apreensão. As autoridades russas enfatizaram que as forças destacadas não têm caráter ofensivo e que sua missão é proteger os navios que navegam sob bandeira russa. No entanto, a própria presença de unidades militares aumenta significativamente a sensibilidade da situação, já que meios de monitoramento e reconhecimento americanos também operam na mesma área. Do ponto de vista de Moscou, não se trata apenas de proteger um único navio. Ao enviar forças da Frota do Norte, a Rússia enviou um sinal de que considera o caso um precedente com potencial impacto na segurança de suas rotas marítimas e está pronta para defender ativamente seus interesses no mar. Os Estados Unidos há muito promovem um regime de sanções voltado para limitar a exportação de petróleo de países que consideram violadores das regras internacionais. Neste caso, trata-se principalmente do petróleo proveniente de países sujeitos a amplas sanções americanas e do esforço para impedir sua venda nos mercados mundiais fora dos canais oficiais. Segundo Washington, tais transações financiam diretamente regimes que os Estados Unidos consideram uma ameaça à segurança regional e global. Autoridades dos Estados Unidos dizem que o navio-tanque Bela integrava uma rede logística que driblava essas sanções. É por isso que ele passou a estar sujeito aos instrumentos legais que os Estados Unidos utilizam para impor suas sanções,
mesmo fora do seu próprio território. Para Washington, não é uma intervenção arbitrária, mas uma medida legítima contra o comércio ilegal, que, segundo eles, tem impacto global. O centro da disputa é a interpretação do direito internacional. Os Estados Unidos argumentam que, se um navio não tem um status claro e confiável, ou se está envolvido em atividades que violam sanções, eles podem agir contra ele mesmo em águas internacionais. A Rússia rejeita essa interpretação e afirma que isso representa uma expansão da jurisdição americana além dos limites do direito internacional. É justamente esse conflito que faz do caso algo mais do que apenas uma questão de um único navio. Trata-se de um conflito entre duas abordagens para a aplicação de sanções. De um lado, o esforço dos Estados Unidos para aplicá-las globalmente, do outro, a resistência da Rússia, que vê isso como uma ameaça à liberdade de navegação e um precedente com impacto em todo o setor de transporte marítimo. Durante o incidente, também houve uma mudança formal na identidade do navio. O petroleiro, originalmente conhecido como Bella, passou a aparecer nas bases de dados e relatórios disponíveis sob o novo nome Mariner. Esse tipo de ação não é comum no transporte marítimo durante uma única viagem, mas no contexto do comércio sancionado, é uma prática conhecida e repetidamente utilizada. A troca de nome visa principalmente tornar o histórico do navio mais confuso. Isso permite dificultar o rastreamento do navio tanto em sistemas comerciais quanto estatais, criando incertezas sobre rotas anteriores e cargas, da carga ou da estrutura de propriedade e atrasar a ligação automática com registros anteriores de sanções. Em combinação com mudanças de registro, bandeira ou seguradora, é uma forma de formalmente desvincular o navio de suas atividades anteriores. Esses procedimentos são típicos da chamada frota sombra, uma rede de petroleiros que se especializam no transporte de petróleo sancionado, especialmente da Venezuela e do Irã. Esses navios frequentemente operam com embarcações mais antigas, utilizam esquemas de propriedade complexos, registros temporários e renomeações repetidas. O objetivo é manter esse petróleo no mercado global, apesar das restrições impostas a esses países pelos Estados Unidos e seus aliados. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a inclusão do petroleiro nesse tipo de frota é um dos principais motivos pelos quais ele se tornou alvo de maior atenção. A mudança do nome de Bella Plain para Mariner não é vista como um detalhe administrativo, mas como um indicativo de uma tentativa consciente de evitar o controle e o regime de sanções. Moscou, por outro lado, afirma que se trata de uma questão técnica, que por si só não representa uma violação do direito internacional. O caso do petroleiro russo é sensível porque envolve várias questões controversas ao mesmo tempo. Por um lado, trata-se da aplicação de sanções contra o petróleo venezuelano, que os Estados Unidos consideram um instrumento legítimo de política externa. Por outro lado, está a questão da liberdade de navegação em águas internacionais e dos limites até onde a jurisdição de um país pode se estender além do seu território. O incidente também mostra como uma disputa técnico-jurídica pode rapidamente se transformar em um problema geopolítico. O envolvimento das Forças Armadas, mesmo que declarado apenas para monitoramento e proteção, aumenta o risco de mal-entendidos ou de uma escalada não intencional. A presença de tropas americanas e russas no mesmo espaço torna a situação mais sensível do que sugeriria a importância de um único navio. O precedente também é importante. Se intervenções assim virassem rotina, poderiam ocorrer mais confrontos envolvendo petroleiros que transportam matérias-primas sancionadas. Ao mesmo tempo, o papel das frotas sombra seria ainda mais fortalecido, pois elas responderiam tornando as rotas, registros e identidades dos navios ainda mais obscuros. No fim, não é só sobre o petróleo venezuelano ou um petroleiro no Atlântico Norte. O caso aponta para a crescente tensão entre as grandes potências no setor do transporte marítimo, sanções e controle dos fluxos comerciais globais. A forma como a situação em torno do navio Mariner termina pode indicar em que direção a aplicação de sanções semelhantes seguirá no futuro. Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Apoie meu trabalho agradecendo e recomendando o vídeo para alcançar mais pessoas. Muito obrigado.